Voltando, pessoal, parte 2 aqui do informativo 977. A gente só fazendo uma breve revisão do que a gente falou. Já falamos aqui de direito constitucional, né? Direito administrativo, direito eleitoral, direito tributário e previdenciário, né? Que é o resumozinho do julgado. E aí a gente vai entrar agora em direito eleitoral, tá certo? Vamos lá. Direito eleitoral. Meu amigo, faça aí as colocações como você fez de forma brilhante no início do vídeo. Vamos tentar. Vamos lá, prazos eleitorais. Mesmo com a situação de calamidade pública decorrente da Covid-19, são constitucionais e devem ser mantidos os prazos para filiação partidária e desincompatibilização previstos na legislação para as eleições municipais de 2020. Uma primeira observação que faz é a seguinte, contida no artigo 9º do Código Eleitoral, né? A Lei 9.504/97. O artigo 9º diz o seguinte: para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Então, esse daí se trata da questão do domicílio eleitoral. E aí o prazo de domicílio eleitoral, como a gente viu, tem que estar 6 meses morando, residindo no município e filiado no partido, né? Um deferimento, né, já. Sobre a desincompatibilização, temos o artigo 1º da Lei 64, que é a Lei Complementar 64/90, né, que prevê esses prazos, e diz o seguinte: são inelegíveis, inciso 4º, para prefeito e vice-prefeito. A linha A, os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. B, os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na comarca. C, as autoridades policiais, civis ou militares com exercício no município. Inciso isso. Tudo isso no prazo de 4 meses anteriores ao pleito. Ou seja, essas autoridades, até 4 meses antes da eleição, elas têm que pedir o afastamento das funções. Vamos lá ler agora o inciso 5º, do mesmo artigo 1º. Para o Senado Federal, os inelegíveis para os cargos de presidente são inelegíveis, né? Os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, os inelegíveis para os cargos de governador e vice-governador, e todos pelo prazo de 4 meses, né? Ainda. Contudo, para a Câmara Municipal, são inelegíveis aqueles que são inelegíveis para o Senado e para a Câmara de Deputados, e aqueles que são inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito. A diferença é que, para o município, o prazo de desincompatibilização é de 6 meses e não de 4 meses. Então, lembrando, eleições municipais, prazo de desincompatibilização, 6 meses. Eleições federais e estaduais, prazo de desincompatibilização é de 4 meses. A Lei 64 ainda continua no artigo 14, parágrafo 9º, né, da Constituição. A Lei 64, aliás, complementar, ela ainda tem fundamento no artigo 9º, no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, que diz: a lei complementar estadual estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, moralidade para exercício do mandato considerado a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Quer dizer, por influência do artigo 14, parágrafo 9º, é que se exige essa desincompatibilização dos cargos e exercício de funções públicas. Aí o STF, falando sobre esse pedido de um partido político, né, para prorrogar esses prazos, disse o seguinte: olha, na hipótese, as circunstâncias excepcionais justificadoras da suspensão da eficácia dos preceitos normativos impugnados, elas não estão presentes. Por quê?
porque a imediata suspensão dos prazos previstos nos atos normativos impugnados teria como inadmissível consequência o enfraquecimento das proteções contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta. Além disso, colocaria em risco a cláusula pétrea de periodicidade do sufrágio, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, e, em consequência, a soberania popular e o Estado democrático de direito, previsto no artigo 1º, parágrafo único. Demais, o artigo 16 da Constituição, ela já sinalizava o seguinte, de que a lei que alterar o processo eleitoral, ela só entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano antes da data de sua vigência. Então, assim, a gente vai ver duas frentes aí, né? Que é, primeiro, o STF dizendo o seguinte, dizendo, olha, eu fazer alteração desses prazos de desincompatibilização, eu vou estar provocando reflexamente o enfraquecimento da soberania popular e do Estado democrático de direito e pondo em risco uma causa pétrea, que é a periodicidade do sufrágio. Por quê? Porque o que está em discussão aqui não é a inocorrência, não é a inocorrência da eleição, tá entendendo? Uhum. Assim, a inocorrência da eleição, ela não entra em discussão, ela vai ter que ocorrer, né? É só o prazo, o quando, né? Então, assim, se eu começar a dizer, não, o cara Covid a gente não vai fazer eleição. Ó, olha lá, a cláusula pétrea está sendo infligida, né? E no segundo ponto, é essa questão da, da vigência da lei eleitoral. Há um prazo claro previsto na Constituição que a lei eleitoral, ela, apesar de entrar em vigor na data da sua publicação, ela só se aplica para o mandato posterior. Isso é muito verificado quando a gente está vendo lá eleição, votação para aumento de salário, né? Uhum. A Câmara, o Senado, eles podem aumentar o próprio salário, tem essa possibilidade, né? Uhum. Mas só que essa lei que altera os salários, elas não podem ser aplicadas no mesmo mandato. Elas só podem ser aplicadas no mandato seguinte, né? Porque ela configuraria uma alteração, né, da lei eleitoral. E aí Exatamente. eu só vou sublinhar só um voto divergente, que foi o do Marco Aurélio, né? Que ele diz o seguinte, ele diz que a ação ela deveria ser julgada inadequada. Por quê? Porque ele disse que a disciplina da matéria eleitoral, como adiamento de atos alusivos ao calendário, somente seria cabível ao poder legislativo. E aí, eu só vou fazer uma lembrança aqui rápida, é o seguinte. Há alguns anos, sobre matéria de ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, onde o poder público, por inércia, deixa de regular algum determinado dispositivo da Constituição, deixa de regulamentar o exercício de determinado direito. O STF entendia inicialmente, até 2006, 2005, 2006, né, que o tribunal não podia suplantar omissões do poder legislativo, porque isso configuraria interferência. E Mas ativismo diante judiciário. e o ativismo, né? Mas diante do alto número de, de regulamentos que estavam pendentes de regulamentação, o STF passou a prever a aplicação de uma norma provisória, né? Enquanto não fosse editada uma norma pelo Poder Legislativo, né? E aí passou a não só julgar o mérito das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, como a criar normas, normas, como falei, normas provisórias, né? Aí eu pergunto a vocês, essas normas provisórias, elas impedem o exercício do poder legislativo de sua função? E a resposta daria aqui a vocês. Elas não impedem, mas elas são importantes para o cidadão. Por quê? O cidadão é que fica prejudicado diante da omissão legislativa. Então, assim, esse voto do ministro Marco Aurélio, do meu ponto de vista, por esse mesmo motivo, ele não é nem razoável, uma vez que o STF eles têm que decidir as causas que são postas em julgamento. Aí você me pergunta, mas Dorival, e não seria ativismo do Poder Judiciário? E eu digo a vocês,
com toda sinceridade, é muito melhor um tribunal ativo do que um país inativo. Por quê? Porque esse julgamento ele não retira a legitimidade do poder legislativo de editar suas normas e seus decretos, mas ele resolve de forma efetiva uma situação concreta. Então, assim, não é como se o STF estivesse aqui agindo ex officio. Não, o STF está sendo provocado e está sendo, e de acordo com a Constituição, né, da inafastabilidade da discussão, né, do Poder Judiciário, né, ele está sendo compuscado, né, está sendo obrigado mesmo a decidir uma situação ali concreta e resolver uma lide particular que interfere a vida de toda a nação. Então, assim, por favor, legisladores, continuem exercendo suas funções e tentem exercê-las com mais agilidade, né, que é o que a gente precisa. E o STF é o guardião da Constituição, né? Então, principalmente por tratar uma norma constitucional, eu acho que concordo com você, tem que realmente abordar a matéria, tem que se aprofundar, se debruçar sobre as questões que lhe são postas. Né? O que é diferente de agir de ofício, né? Sim, o STF mesmo chegar lá e se antecipar. Não é possível isso. Mas sempre que compuscado lá, sempre convocado, ele tem que realmente se manifestar, né? Sim. Mas lembrando sempre de que a decisão do STF, ela não impede que o legislativo ele exerça a sua função lá, sua função natural, né? Uhum. Ele vai ter a competência dele assegurada, né? De editar leis, né? E ele, o Supremo... Está preservado lá. É o que acho que o professor Pedro Luiza fala, né? Acho que é poder anômalo, né? Isso. Do poder, porque o poder judiciário ele tem a função dele, a princípio, é de julgar, mas ele pode ter iniciativa legislativa, por exemplo, dos orçamentos, né? Mas isso não é uma característica do poder judiciário. Da mesma forma, o poder legislativo, a função dele é legislar, mas ele tem algumas competências, por exemplo, das CPIs, que tem algumas atribuições de julgar, né? De convocar alguém para prestar depoimento, né? Então, são funções atípicas, né? Dos poderes, né? Da mesma maneira, o poder executivo, ele, na verdade, a função dele é executar as leis, né? Mas ele, infelizmente, mais do que nunca se viu, é um poder executivo legislando por meio de medidas provisórias, né? E aí, claro que algumas medidas provisórias são de salutar, né? Em razão da relevância e urgência. Mas, por outro lado, tem medidas provisórias que não tem essa, como você bem frisou nos vídeos anteriores, os requisitos do artigo 62, né? Da relevância e da urgência. Ok, meu amigo, vamos adiante. Direito financeiro, essa é uma discussão muito boa. Vamos lá, essas honras. Vamos lá. Os artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal exigem para o aumento dos gastos tributários indiretos e despesas obrigatórias de caráter continuado as estimativas de impacto orçamentário, financeiro e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além da demonstração de origem dos recursos e a compensação de seus efeitos financeiros nos exercícios seguintes. O artigo 114 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 também traz restrições nesse sentido. Durante a pandemia do coronavírus, o governo precisava tomar uma série de medidas que implicariam renúncia de receita, ou então criação ou aumento de despesas, e isso ofenderia as regras acima listadas. Diante disso, o presidente ajuizou a ADI, pedindo que o STF afastasse essas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação à criação e expansão de programas de prevenção ao novo coronavírus e de proteção da população vulnerável à pandemia. O ministro Alexandre de Moraes, monocraticamente, deferiu a medida cautelar concordando com o pedido. Depois da liminar, foi editada a Lei 13.983 e a Emenda Constitucional 106, que excepcionaram a aplicação dessas regras durante o período de calamidade pública decorrente do coronavírus. Diante disso, o STF decidiu referendar a medida cautelar deferida, ou seja, dizer que foi uma decisão juridicamente correta e que seus efeitos deveriam ser confirmados por questão de segurança jurídica. Mas, ao mesmo tempo, o STF decidiu extinguir a ADI,
por perda sobreveniente de objeto. Vale ressaltar que o artigo 3º da Emenda Constitucional 106 é aplicável não apenas à União, mas aos Estados e Distrito Federal. Cara, esses posicionamentos do STF, às vezes, eles querem ser tão diplomáticos que, ao meu ver, eles são incorretos. Olha, vamos lá. Os artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles tinham previsões orçamentárias, né? Uhum. Que estavam lá explicitadas. Essas previsões orçamentárias, elas não podem ser objeto de renúncia nem de ampliação, como bem já vimos, né, em outros mandatos, né? Isso pode até causar a cassação, né, do titular. Porém, estamos numa situação de calamidade, né? Previsto, como todos sabemos, né? Por conta do coronavírus, né? Uhum. E essas medidas de coronavírus, como também sabemos, elas exigem a atuação, uma atuação mais forte do Poder Executivo, né? Inclusive interferindo na economia, né? Não é muito próprio dos poderes, muito próprio, né? Do sistema atualmente vigente, né? De economia capitalista e neoliberalista. Contudo, o presidente foi pedir autorização ao STF para desobedecer a lei de responsabilidade fiscal. Monocraticamente, tá? E aí já vai uma crítica, né? Assim, não ao Alexandre de Moraes, mas ao judiciário em geral. Assim, no meu ponto de vista, uma lei de tamanho um assunto de tamanha importância tem que parar de ser discutido monocraticamente. A gente está falando das finanças nacionais, né? As contas públicas nacionais. Então, assim, é impossível que apenas um ministro tenha tanto poder, tá, né? Para definir o futuro da nação, o futuro econômico da nação, né? Mas veja Não que é só uma poder. decisão precária, né, Dodge? Isso. Não, eu sei. Vamos. Não, isso aí é o primeiro ponto da crítica, né? Mas aí, beleza. O ministro foi lá, ao meu ver, acertada indevidamente, mas de forma acertada, decidiu monocraticamente, deferiu a medida cautelar. Posteriormente ao deferimento da medida cautelar, uma lei foi editada para alterar a lei de diretrizes orçamentárias. E aí é a atuação correta do poder público, entendeu? Uhum. Alteração da legislação, meu amigo. Isso é uma matéria que ele pode, não é uma matéria que precisa ir para o judiciário, entendeu? Mas aí vamos lá, conseguiu a alteração e ao conseguir a lei de diretrizes orçamentárias, o que foi que ocorreu com a ADI do governo? Ela simplesmente caducou, meu amigo. Ela perdeu o objeto. Não há razão de existir mais na discussão. E o STF, né? Ele revestindo a capa de todos os super-heróis, né, da Liga da Justiça, ele vai referendar uma medida cautelar que já perdeu o objeto. Quer dizer, é uma ótima oportunidade para o STF não se manifestar. E isso daí não é negativo, isso é muito positivo. É só dizer o seguinte, gente, olha, diante da edição da lei, né, e da emenda constitucional número 106, né, houve a perda superveniente do objeto. Então, assim, eu não tenho nem para quê, nem por que me manifestar. Entendeu? Porque o efeito prático da minha manifestação ali é zero. Vamos lá, digamos que o STF julgasse indeferisse a medida cautelar. Qual o efeito? O efeito prático é nenhum. Porque é o que está em Mas acho discussão que ali é uma lei. aí acho que a questão é mais para o STF se proteger, né? A questão do colegiado, justamente para evitar essa coisa que você mencionou, né? Um único ministro ter tanto tamanho poder, né, para decidir monocraticamente uma decisão tão relevante, né? Eu acho que o STF só analisou, só referendou por esse motivo, né? Esse voto. Mas a rigor não haveria nessa necessidade, como você bem frisou, né? Houve a perda superveniente do objeto da ação. Pois Mas é. acho que isso foi mais nesse sentido. Não, claro que eu entendi, tá também que assim, olha, estamos juntos aqui naquela decisão, apesar de ter sido uma decisão monocrática, nós também concordamos, né? Mas assim, eu acho que a gente poderia julgar mais sei lá, talvez com mais técnica, não falando aqui da competência dos ministros, que é extraordinária, né? Mas uma atuação mais técnica, menos politizada, eu acho que seria essa. Olha, esse caso aqui eu não preciso julgar, eu não preciso dar a palavra final de tudo, sobretudo. Eu acho que está faltando um pouco dessa coragem no STF. Assim, realmente, os executivo e legislativo se resolveram, então não tenho aqui que manifestar. Se alguém discordar,
por favor, acione que a gente vai dar a nossa opinião. Você me fez lembrar, fazendo um parênteses aqui, questão de mestrado na PUC Minas, tem uma linha de pesquisa que eu achei muito interessante, que acho que tem um pouco a ver com essa matéria. Deixa eu tentar ver se eu abro aqui. Ele fala sobre a democracia, autonomia privada e regulação, a função social e função econômica das instituições jurídicas. Eu acho que isso se aplicaria bem aqui, o papel do STF, né, como eu já disse, né, guardião, mas ao mesmo tempo ele está exercendo mais do que nunca um papel político, né, em algumas decisões. Né? E aí, pode falar. Isso. E aí a gente tem que chamar a atenção são dos legisladores e do executivo. Assim, o aumento da força política do STF é culpa dos senhores, né? É culpa dos senhores que não fazem a sua função, né? Culpa do legislativo que esqueceu que sua função típica é legislar, independentemente de julgamento do STF, de qualquer que seja o sentido, né? Uhum. E do executivo, né, que às vezes se amedronta diante de investigações do STF. Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Investigações no STF, elas vão continuar existindo, independentemente de partido, independente de candidato, né? Uhum. Mas elas não podem acovardar o titular, né, da legislativo, nem o titular do executivo, de tomar medidas essenciais. Olha, quando a gente trabalha embasado em pareceres técnicos, econômicos, de saúde, etc., internacionais, a gente trabalha tranquilo. Assim, o STF jamais ele está sendo óbice, e nem pode ser óbice como guardião da Constituição ao exercício das funções legislativas e executivas. Né? Ele está sendo obrigado a se manifestar. Então, assim, e essa obrigação a se manifestar, ela está sendo sempre acentuada, sempre pontuada, dizer, olha, eu estou agindo aqui excepcionalmente. Você tem que... A função disso aqui é do legislativo, a função disso aqui é do executivo. Então, assim, a gente tem que parar de querer jogar com as massas, né? Jogar as massas contra o STF, contra o tribunal, dizendo que eles decidem tudo. Não, eles decidem o que a gente está se omitindo a decidir. Isso. Tanto que esse julgado me lembrou do informativo passado que a gente estudou, sobre aquela ADO, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, para tratar para criar, né, na verdade, para propor, em razão da omissão legislativa, um auxílio para as pessoas, né, os mais necessitados. E aí, tanto que teve uma lei superveniente, que também foi perda de objeto da ADO, né, porque aí teve aquela lei que previu a instituição de R$600, né, do benefício por 3 meses. Né? É isso aí, Aí mano. você vê naquela situação que não foi retirado do Poder Executivo a prerrogativa de decidir ou de legislar sobre o tema, né? Uhum. Foi, na verdade, uma questão omissão, né? Então, assim, o ativismo jurídico, ele é ocasionado, sobretudo, pela inércia legislativa e executiva, né? Assim, a gente é bem importante a gente finalizar, né? É muito bom criticar o ativismo jurídico sem apontar suas próprias falhas, né? Que é da onde ele surge, né? O ativismo jurídico surge da vacância, né, de exercício da função legislativa e executiva. E outra coisa, a gente, mais do que nunca, a gente está vendo aquele estudo em direito constitucional, a questão que está na Constituição, no artigo 2º, né, dos poderes harmônicos entre si, né, poder executivo e o judiciário, né. A gente, ultimamente, tem visto eles trabalhando, pelo menos tentando, né, trabalhar de forma harmônica. Aí, vez por outra, um faz uma crítica, tem a reprovação do outro, né? E assim está sendo conduzido. Isso, mas assim como o corpo humano, eles precisam funcionar, né? Assim, essa atuação harmônica pressupõe o bom funcionamento da instituição, né? Sim. Que é diferente de o rim deixar de funcionar. Quando o rim deixa de funcionar no corpo humano, você tem que fazer hemodiálise, porque o rim está paralisado. Isso. Quando o coração deixa de bombear sangue para o corpo todo, você tem que botar lá um mecanismo lá que ajude, né? Que auxilie essa função. Uhum. E o judiciário ele tem exercido essa função, né? Isso é aquele poder complementar que faz com que a coisa funcione, com que a máquina ande, né? Mas a máquina tem que entender que ela pode andar sozinha também, tá? Ela pode
aliviar o fardo do judiciário. Com certeza, amigo. Vai querer ter mais algum comentário aqui desse julgado? Pode Eu falar. acho que prolongou demais. Então, Vamos lá adiante. A gente até fica a sugestão de estudar aqui com mais profundidade alguns julgados, né? E ler os comentários na íntegra do professor Márcio. Tá certo? Vamos lá, direito financeiro. É outra questão boa também. lei estadual, ao permitir a utilização dos recursos de depósitos judiciais em percentual superior ao previsto na legislação nacional e ainda para finalidades discricionárias, bem como ao estabelecer o repasse de rendimentos dos depósitos judiciais ao Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário, contraria o artigo 101, parágrafos 2º, inciso 1 e 2 e 3º da ADCT, e contraria também a Lei Complementar Federal 151 de 2015, além de invadir a competência da União para legislar sobre direito processual e sobre normas gerais de direito financeiro. Então vamos lá. Depósitos judiciais são todos os valores em dinheiro que ficam à disposição da Justiça enquanto o processo não se encerra. São depositados em uma conta bancária em nome do Poder Judiciário. A isso se chama depósito judicial. A Lei Complementar Federal 151, de 2015, como se sabe, editou medidas encontradas pelo governo para contornar esse problema. Calma. A Lei Complementar Federal de 151 de 2015, como se sabe, o Brasil vem passando por uma crise econômica e os estados e municípios vêm enfrentando enormes dificuldades para pagar suas despesas, especialmente com precatórios. Diante disso, uma das medidas encontradas pelo governo para contornar esse problema foi o ato de permitir que o Executivo Estadual utilizasse parte dos valores que estão nos depósitos judiciais. Para tanto, foi editada a Lei Complementar 155, que prevê resumidamente que, dos valores que estão na conta do Poder Judiciário como depósito, deve-se identificar aqueles que sejam oriundos de processos nos quais o Estado, o Distrito Federal e os municípios sejam partes. Desses valores, 70% pode ser transformado para a conta única do Tesouro do Estado, do Distrito Federal e do município. E os 30% restantes ficarão com o fundo de reserva, a fim de serem utilizados para pagamento de valores devidos a outra parte, caso o Estado, o Distrito Federal ou o município perca a sua causa. Vamos lá. ADCT. A ADCT, a matéria ganhou assento constitucional no artigo 101, parágrafos 2º e 3º, que permite a utilização de até 75% dos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais e administrativos tributários ou não tributários, nos quais sejam parte do Estado, o Distrito Federal e os municípios, e as respectivas fundações, autarquias e empresas estatais, bem como de até 30% dos demais depósitos judiciais na localidade, sob jurisdição do respectivo tribunal, para fim de pagamento de débitos vencidos de precatórios mediante transferência para a conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste. Veja só, a utilização prevista aqui, tanto no texto constitucional quanto na legislação, foi de até 70%. Não foi de 70%, mas de até o limite de 70%. E foi até ampliado, né? A lei complementar 151, ela estabelecia que 70% dos valores fossem objeto de depósito vinculado e 30% fossem destinados a pagamento de dívidas, né, do próprio Estado. A ADCT permitia que até 75% fosse utilizado e que até para depósito judicial, né, na conta do Estado, e até 30%. Ou seja, a previsão de 70% ela é perfeitamente constitucional, porque ela não ultrapassa o limite estabelecido pela Constituição, que foi 75%, para depósito judicial em conta unificada, e de até 30%, quer dizer, até o limite de 30%. Ou seja, então a previsão de que 70% poderia ser levado para a conta do Estado e 30% ser utilizado como para o pagamento de dívidas, ela é perfeitamente constitucional. Então, assim, e as leis estaduais que estão sendo questionadas? Vamos lá. Aí, ocorre que as leis estaduais ampliavam esse percentual, como aconteceu com a Lei 12.069 do Estado do Rio Grande do Sul, que determinou que 95% desses depósitos fossem destinados ao Estado
e 5% fossem destinados ao pagamento de dívidas. Essa ampliação, ela é possível? Não é possível. Por quê? Primeiro porque compete somente privativamente à União legislar sobre civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Portanto, não cabe ao Estado legislar sobre contas de depósito, que são matérias processuais. E depois teria um limite fixado pela ADCT, que seria de até 75%, né? E para a conta vinculada ao Estado, e até 30% para o pagamento de despesas, que na Lei Complementar 151, editada pela União, ficou em patamares de 70% e 30%. Então, por esses dois motivos, a lei estadual, que permite a utilização desse depósito em percentual superior ao previsto na legislação nacional e contrariando o previsto no artigo 101 da ADCT, ela invade a competência da União para legislar sobre direito processual e sobre normas gerais de direito financeiro. E por isso ela deve ser declarada inconstitucional. Aqui, no caso, a inconstitucionalidade é formal, não é isso? Porque compete privativamente a competência da União, né? A legislar sobre direito processual, como você bem mencionou, e normas do direito financeiro, né? E material também, Xong, porque ela estabelece um limite superior previsto na Constituição, que é de até 75%, e não de 95%, como queria o Rio Grande do Sul. Boa. Isso é uma ótima questão para concurso de procurador, né? Estadual e municipal. E é bom fixar esses limites, né? Porque assim, a gente está vendo aqui que esses limites são muito importantes e que o objeto da foi justamente o limite superior fixado na lei estadual, né? Sem dúvida. Isso costuma cair bastante, essas questões de limites, de porcentagens, de quórum de aprovação. Beleza. E acho que esse aqui é o último julgado, né, de hoje, direito previdenciário, Isso mesmo. que é, vamos lá ver o que é o artigo 21A da Lei 8.213, dizendo que é constitucional. E aqui o professor Márcio traz chama a atenção para os concursos federais, né? Concursos da carreira da DPU e da AGU, por exemplo. Vamos lá. É constitucional a previsão legal de presunção de vínculo entre a incapacidade do segurado e suas atividades profissionais, quando constatada pela Previdência Social a presença do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, podendo ser elegida pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, se demonstrada a inexistência. Ou seja, me parece que o dispositivo legal ele traz uma presunção relativa, né? Que é decorrente da atividade exercida pela empresa, né, do empregado doméstico, e a entidade mórbida, motivadora da incapacidade elencada na CID, né, Classificação Internacional de Doenças. Veja que essa é uma redação recente, né, trazida pela Lei Complementar 150 de 2015, que é justamente a Lei dos Empregados Domésticos, né? Que veja que, olha aqui, uma lei complementar que alterou outra lei, né? No caso aqui, a Lei 8.213. Né? E aí, somente através da perícia, a rigor, né, que deixará de se aplicar ao dispositivo se demonstrada a existência do nexo que trata este artigo. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico e cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Aqui até lembro de um julgado também que a gente estudou, né, nas semanas passadas, nas semanas anteriores, falando, acho que também da temática de direito do trabalho, né, acerca da questão da constitucionalidade, da responsabilidade objetiva do trabalhador
por exemplo, naquelas funções de risco, né, que se aplicava lá o dispositivo do Código Civil ao direito do trabalho, né? Um exemplo que se deu foi através que se pretendia afastar, acho que por meio de medida provisória, por exemplo, a questão do nexo causal, né? Como acidente de trabalho, as pessoas que adquiriram coronavírus. E aí o Supremo disse que não tinha como, a responsabilidade realmente era objetiva nesses casos. E o exemplo que ele deu foi de seguranças, né? E de entregadores por meio de aplicativos. Não sei se você se lembra, né, amigo? E aí, acho que aqui o raciocínio é da mesma forma. Só não vai se aplicar se houver a comprovação que não existe esse nexo causal. Eu vejo que é uma questão aqui que caiu na questão do Procurador Federal já em 2007, ou seja, faz 13 anos. Né? E aqui ele disse: considera-se estabelecido um nexo entre o trabalho e o agravo quando se verifica o nexo técnico-epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida, motivadora da incapacidade, elencada na classificação internacional de doenças. Ou seja, então, praticamente a lei complementar, ela apenas repetiu o que já existia, não é isso? Acho que no decreto 3048. A redação atual foi dada pela Lei Complementar 105/2015. No entanto, esse dispositivo foi inserido na Lei, tá vendo? 8.213 pela Lei 11.430 de 2006. Tem a questão também do agravo, né, que você pode ter a doença, mas em razão das atividades que você exercia, pode ter um agravamento da doença. E aí vai estar configurado o nexo técnico epidemiológico. Né? O NITEP, não é isso? E o que é esse nexo técnico epidemiológico previdenciário? Está presente quando constatada a insignificância, a significância estatística, uma associação entre determinado código da CID e determinado código da CNAE, né, da Classificação Nacional de Atividade Econômica. Em palavras mais simples, esse nexo ocorre quando as estatísticas demonstram que aquela determinada doença está relacionada a determinada CNAE. É muito comum alguns empregados de banco, né, adquirirem a síndrome do túnel do carpo, por exemplo, e acredito que é muito difícil o banco conseguir afastar, em regra, esse nexo epidemiológico. E aí foi interposto uma ADI, né, acerca desse dispositivo, dizendo que essa previsão seria inconstitucional. Mas aí o STF disse que não, que essa previsão legal é constitucional, de presunção de vínculo entre a capacidade do segurado e suas atividades profissionais constatada pela Previdência Social. A presença do nexo técnico-epidemiológico entre o trabalho e o agravo, podendo ser elidida pela perícia médica do INSS se demonstrada a inexistência. É como a gente falou, né? É uma presunção relativa, né? Ou seja, cabe prova em contrário. E aí essa prova seria, no caso, do INSS, de demonstrar a inexistência do agravamento ou da doença. Né? E vamos ver mais alguma coisa. Diz que o artigo 21A da Lei 8.213 está em harmonia com o artigo 7º, inciso 28 e artigo 201 da Constituição, né? Que assegura a proteção é um direito do trabalhador, o seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, sem excluir indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. O artigo 201 diz que a Previdência Social está organizada sob o regime geral de Previdência Social, o famoso RGPS, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observar os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, na forma da lei, a cobertura de
na forma da lei, a cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. E para finalizar, antes da vigência da Lei 11.430 de 2006, na ausência de expedição da CAT pelo empregador, era comum atribuir-se ao segurado, a parte hipossuficiência da relação trabalhista, a responsabilidade por demonstrar que a doença que o acometia tinha nexo causal com a atividade desempenhada. Isso era um absurdo, né? Com o advento da nova legislação, esse nexo passou a ser presumido quando constatada a relevância estatística no confronto entre a doença e a atividade econômica da empresa. Pois bem, acho que com isso a gente conclui. Você gostaria de comentar alguma coisa, meu amigo? Alguma observação que você tenha visto aqui? Não, acho que foi tudo aí que foi explicitado. Realmente a gente já tinha essa previsão, né? Assim como tu bem lembrasse naquele julgado que falou sobre a questão que afastou, né, a Covid como uma das causas de doença de trabalho, né? E aí o STF tinha esclarecido bastante o tema. E aqui ele só reafirmou o seu entendimento, né? E verificou, né, a possibilidade, né, de que da ocorrência de nexo causal em casos estatísticos, né? Quando estatisticamente comprovado que determinada atividade ela provoca determinados riscos de saúde. Brilhante, brilhante. Eu, em matéria trabalhista, tenho que só agradecer tuas discussões. Beleza, meus amigos. E aqui eu faço novamente a sugestão para fazer esses exercícios de fixação e avaliar o conhecimento de vocês. Lembrando que eu recomendo, na medida do possível, vocês resolverem esses exercícios antes de estudar o julgado. Então, daí vocês vão ter um pouquinho da noção de como é que são cobrados nas provas e a partir do estudo dos informativos, essas questões se tornam muito mais simples, muito mais objetivas. Você consegue identificar onde está o erro, se é, por exemplo, se é constitucional ou inconstitucional. Enquanto você não se estudar, você vai ficar em cima do muro, né? Tá certo? Então, acho que com isso a gente pode finalizar este julgado e agradecer mais uma vez a companhia de vocês por estarem aqui assistindo os nossos vídeos. Meu amigo Dorival, quer falar mais alguma coisa? Dar alguma dica aqui para os nossos amigos? Não, tá perfeitamente. E acho que a dica é essa. Vamos acompanhar essas discussões de informativo. Vamos seguir firme nesses debates que não só ajudam a gente a enriquecer, porque a gente acaba pegando conteúdos de outras disciplinas, como também a fixar, né? Então, assim, são coisas que a gente faz e que a gente está percebendo a evolução da gente, que a gente tem certeza que se vocês fizerem também, vocês vão alcançar o mesmo resultado, né? Vamos sair dessa inércia aí essa inércia da pandemia, né? Dessa situação de quarentena, né? E vamos tornar produtivas essas discussões, né? Sobretudo com materiais gratuitos, de boa qualidade, que estão sendo oferecidos aqui pelos times, né? Não por mim, né? Pelo professor Márcio, né? Pela gente, né? Pelo Assim, professor Márcio. Do dizer o direito, que a gente não pode deixar de registrar também os agradecimentos pelo trabalho excepcional que ele vem fazendo há anos, né? E eu, particularmente, sou um fã mesmo, né? Eu sou um fã dele. Né? Digo aqui, ó, tá vendo? Adquiri recentemente um anuário de atualidades jurídicas de 2019. É um livro fascinante também. Veja um pouquinho grande, mas a linguagem que o professor traz. Esse livro aqui tem muitas questões também cobradas nos concursos de 2019. Tem também revisões ao final do livro, pré-prova. Então fica aqui a dica de livro de hoje. Então, meus amigos, com isso a gente conclui mais um informativo. Eu agradeço mais uma vez a companhia de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tá.